Bom, então, recapitulando, tá? A gente vai só relembrar o que acontece depois que a gente toma, tá? A gente vai relembrar os principais pontos da nossa aulinha de farmaco, tá? Então, só para a gente lembrar, o que acontece depois que a gente toma um medicamento? A gente vai tomar um medicamento, independente da via, tá? Ele vai ser processado pelo nosso organismo, vai ser, no caso, por exemplo, da via oral, tá? Ele vai ser engolido, vai chegar no estômago e no intestino, vai ser quebrado, vai sofrer absorção, vai ser distribuído. O que é absorção mesmo? É quando o medicamento ele consegue chegar até a via circulatória, tá? Via circulatória não, até a corrente sanguínea, certo? Chegou na corrente sanguínea, ele vai ser distribuído por todo o organismo até que ele encontre, até que ele chegue no sítio de ação dele, certo? Chegando no sítio de ação, ele vai se ligar no receptor específico para aquele medicamento, vai provocar uma porção de reação química e isso vai fazer com que atinja o efeito desejado, certo? Então, para que isso aconteça, a gente precisa que a dosagem dessa medicação que a gente tomou esteja dentro dessa janela terapêutica. O que é a janela terapêutica? Vocês lembram? Bom, pode falar. Bom, eu não lembro da janela. Será que você pode falar de novo um pouquinho? Posso. Bom, a janela terapêutica é aquela faixa, tá, na qual o medicamento ele consegue chegar numa concentração no sítio-alvo dele que seja capaz de produzir efeito, tá? Ou seja, a gente vai ter uma faixa, tá, em que o medicamento vai conseguir fazer efeito. Abaixo dessa faixa, abaixo dessa concentração, tá, elas não vão, o medicamento não vai conseguir chegar no sítio de ação dele em concentração suficiente para gerar algum efeito. Então, é o que a gente chama de subterapia, tá? E quando a gente dá uma dose muito acima do que da correta aqui, dessa janela terapêutica, tá? Uma dose muito grande, muito alta, vai provavelmente provocar toxicidade, tá? Então, aqui, ó, peraí. Tá? Então, quando a gente tem, tá, na janela terapêutica, aqui é sempre o que vai estar, é aquela faixa de concentração do medicamento, tá, que ele vai conseguir produzir o melhor efeito com a menor toxicidade, tá? Então, saindo dessa faixa da janela terapêutica, abaixo
se a dose for menor, a gente vai ter uma subterapia e não vamos ter efeito, tá? E se a gente tomar uma dose acima do que está dentro dessa faixa da janela terapêutica, o medicamento vai acabar provocando toxicidade, tá? Então, quando a concentração do remédio que a gente toma chega no sítio de ação desse fármaco, tá? Em quantidade excessiva, ele vai produzir um efeito tóxico. Quando a gente toma em quantidade insuficiente, baixa, o efeito não acontece, tá? Então, a janela terapêutica, ela vai ser sempre da menor concentração capaz de produzir o efeito até a máxima concentração que não chega a provocar um efeito tóxico, tá? Então, a gente sempre procura a dose ótima. A dose ótima, ela vai ser sempre a que produz o melhor efeito com a menor quantidade de efeito adverso, tá? Com a menor quantidade de toxicidade, tá bom? Deu para entender? Agora sim. Então tá jóia. Bom, e além da dose, o que mais que a gente precisa para que a gente consiga ter uma droga que seja ideal, tá? A droga ideal, ela provavelmente ainda não existe, tá? Tem algumas que devem chegar muito próximas, mas dificilmente uma droga vai ter todas essas características, certo? Então, a droga ideal, ela precisa ser efetiva, ou seja, ela tem que funcionar. Não adianta a gente tomar um remédio que é seguro, ele vai bem lá naquele receptor que a gente quer, mas não funciona. Então, não serve, certo? Ela precisa ser segura. Ela não pode fazer mal ou matar o paciente. Também não adianta a gente ter uma droga que funcione muito bem, mas mata o paciente, tá? Falando, sei lá, tô com dor de cabeça. Se a gente der uma arretada na cabeça, você desmaia e pronto, não tem mais dor de cabeça. É uma boa, é efetivo, certo? Mas é seguro? Não é? Então também não adianta, certo? Ela precisa ser seletiva, tá? Ela tem que ser capaz de ir lá no sítio onde ela precisa agir com a maior eficiência do que em qualquer... Ela precisa se ligar naquele receptor onde ela vai fazer o efeito que a gente quer com muito melhor do que ela consegue se ligar em qualquer outro sítio do corpo. Por que isso? Você lembra que a gente falou? A partir do momento que ela cai na corrente sanguínea, ela vai ser espalhada por todo o organismo. Se ela vai ser espalhada por todo o organismo e ela sai se ligando a todos os receptores, a quantidade que vai conseguir chegar no lugar correto onde ela precisa se ligar vai ser muito pouco, tá? Então, ela precisa se ligar e interagir com o receptor que a gente quer, com o sítio-alvo, muito melhor do que ela consegue se ligar em qualquer outro receptor do nosso organismo, tá bom? E isso vai estar intimamente ligado com as reações adversas. Quanto mais seletivo
for o medicamento, menor a quantidade de reação adversa que vai estar associada a ele, tá? Se ele está ligando exatamente no lugar que ele tem que ligar, ele provavelmente não vai provocar reação que a gente não quer, não vai ter um efeito que a gente não está querendo, tá bom? Outra coisa, precisa ser fácil de administrar, tá? Não adianta a gente ter um medicamento que é maravilhoso, é super seguro, tá? O fármaco em si é super seguro, mas ele tem que ser aplicado de uma forma que não é difícil, tá? O paciente não vai conseguir fazer sozinho, por exemplo. Se o paciente não vai conseguir fazer sozinho, a chance dele perder dia de tratamento é muito grande, certo? Então, precisa ter uma administração que seja fácil. Outro ponto muito importante é que ele não pode ter muita interação com alimento, com bebida, com outros medicamentos, tá? Porque essas interações, elas também vão ser responsáveis por provocar reação adversa ou por provocar diminuição na concentração, tá? Do fármaco que consegue chegar no sítio alvo, tá? No sítio de ação. Pode, por exemplo, interação de... vocês já devem ter ouvido falar de que alguns medicamentos, quando você toma o medicamento e depois ingere bebida alcoólica, você acaba apresentando reações de... Bom, falando português claro, você fica chapadão, tá? O que acontece? O medicamento interagiu com o álcool, o que pode ter potencializado o efeito ou provocado um efeito que não é o esperado, tá? E aí acontece que pode deixar com tontura, pode deixar com alteração neuromotora, tá? Que é isso? Que é alteração neuromotora? Alteração neuromotora, você vai ter alteração de reflexo, que a pessoa começa a falar mole, ou começa a falar mais rápido, começa... tá? É aquele estado classicão de quando a pessoa tá bêbada, tá? Ou quando a pessoa ingere alguma substância que provoca, tá? Ingere alguma droga, por exemplo, tá? Que você vê que a pessoa não tá agindo normal. Ela tá anda cambaleando, isso é por causa de alteração motora, tá? Ou tá falando enrolado, ela tá, né, fica aquela... O pessoal fala, fica meio passado, fica meio... Muitas vezes, quando você toma medicação e essa medicação interage ou com bebida ou com outros remédios, isso pode acontecer, tá? Elas ou potencializam um efeito ou acabam provocando um efeito adverso que vai prejudicar a habilidade, tá, de andar, falar da pessoa. Ô, professora, e é por isso que falam que, por exemplo, o antibiótico, quando você toma um antibiótico, normalmente você não pode ingerir bebida alcoólica. Então, é justamente para não correr do remédio ou por acontecer alguma coisa nesse sentido? Tá. Nesse caso do antibiótico, a maioria deles acontece que o álcool acaba inibindo o efeito do medicamento, tá? Então, você
mesmo que tome uma dosagem correta, o que vai conseguir chegar no sítio de ação é uma concentração muito baixa. Aí a gente cai no slide anterior lá da janela terapêutica, na subterapia, tá? A grande maioria é por causa disso. Interage com o álcool, e o álcool, vocês já devem ter ouvido falar que corta o efeito, né, do antibiótico. Como pode também interagir com o álcool, alguns outros antibióticos ou medicamentos, eles podem interagir com o medicamento e provocar a produção de um metabólito, tá? Que seja tóxico ou para o fígado ou para o rim, tá? Então, assim, o que ele vai fazer, ele pode te fazer passar mal, ele pode te provocar vômito, pode, tá? Porque muitas vezes, se você for olhar a bula, muitas vezes eles não têm, eles ainda não têm muito estudo em cima de qual é a reação que acontece quando o medicamento é ingerido junto com bebida alcoólica. Só que como a bebida alcoólica, ela provoca toxicidade no nosso corpo, por isso que a gente fica bêbado, que fica tonto, que fica, tá? É porque você apresenta sintoma de intoxicação, tá? Como só a bebida alcoólica já tem esse efeito, junto com o medicamento que vai precisar que o seu fígado ou o seu rim trabalhe de forma aumentada, maior do que a normal para processar, você juntando com a bebida alcoólica, você pode ter um efeito de toxicidade muito maior, tá? Deu para entender? Entendi. Bom, então, e outra coisa, para a droga poder ser chamada de droga ideal, é a reversibilidade. Você precisa ter alguma forma de reverter o efeito da droga, tá? Por exemplo, num caso onde o cachorro encontrou a cartelinha de medicamento, foi lá e comeu tudo, que acontece bastante, tá? Você precisa ter alguma coisa. Professora, Oi, pode falar. você tá mostrando o slide? Eu tô. E pra mim não tá aparecendo. Eu tô aqui achando que não tá mostrando. Tô até agora sem ver nada. Oh, meu Deus. Eu achei que você não tava mostrando. Não, tô mostrando sim. Bom, eu achei que estivesse mostrando. Agora tá? Peraí, deixa eu ver. Agora tá. Ah, então tá jóia. Tá? Então, a reversibilidade, ela tem que ter o medicamento, ele precisa ter uma forma pela qual a gente consiga minimizar o efeito, tá, que ele fez, por vários motivos. A pessoa pode ter uma reação alérgica, ou o animal pode ter uma reação alérgica ao medicamento. Então, a gente precisa conseguir reverter esse efeito. Ou pode acontecer ou por engano, ou propositalmente, esse medicamento ser ingerido em quantidade muito mais alta, que vai provocar aquela toxicidade que a gente falou antes. Provocando aquela toxicidade, pode, se nada for feito, pode levar o paciente à morte, certo? Então, é importante que a gente tenha o que fazer no caso da medicação ter sido tomada de forma errada ou ter feito
ou ter tido algum efeito que não era o esperado, tá? Essa pode ser tanto ou por fluidoterapia, por lavagem gástrica, tá? Ou por algum antídoto específico para aquela droga, tá bom? Aí cada medicamento vai ter a sua forma de reverter, tá bom? Bom, e que é muito importante, antes da gente administrar qualquer medicamento para um paciente, o que a gente precisa levar em consideração? A gente precisa levar em consideração 4 aspectos, tá? Qual que é a situação fisiológica do paciente? Tem medicamento que, se você der para um paciente recém-nascido, ele vai intoxicar. Por quê? Porque o recém-nascido ele não vai ter ele não vai ter o organismo maduro o suficiente para processar essa medicação, tá? Então, ele pode acabar intoxicando. Tanto que não é difícil da gente ver medicamentos que vêm com a observação de que não deve ser administrado em menores de tantos anos, tá? Ou também paciente idoso, porque idoso já tem o organismo um pouco mais lento, a metabolização é mais lenta. E aí isso pode acabar fazendo com que com que tenha mais efeito adverso, tá? O peso. É sempre importante lembrar que a maioria das medicações, elas são aquela concentração ótima que a gente vê na janela terapêutica, ela normalmente está relacionada ao peso, tá? Porque tantos miligramas vão ser suficientes para fazer o efeito em 1 quilo, por exemplo, tá? Então, a gente sempre vai ter a dosagem por quilo. Nos nossos medicamentos, medicamento humano é uma coisa um pouco mais padronizada. Você vai tomar um comprimido daquele medicamento, tá? Para animal, aí eu realmente não sei explicar o porquê, tá? Para animal, a gente sempre vai calcular a dose por quilo. A gente sempre vai pegar a dose tantos miligramas de medicamento por quilo de peso corpóreo do animal. E esse cálculo na veterinária é importantíssimo, tá? A gente sempre usa, tá? Esse parâmetro, tá? Miligramas por quilo. Eu não sei qual a diferença que tem, eu não sei explicar o porquê que na medicina humana acabou sendo meio que padronizado. Se é uma criança de 6 anos ou se é um adulto obeso, é um comprimido que se toma, tá? Não sei explicar como é que funciona em humano. Na veterinária, a gente não faz isso. Na veterinária, a gente sempre vai calcular, tá? O peso, dependendo do peso do animal, a dose. Quando o animal está em gestação, tá? Quando está gestante,
Por quê? Porque tem muito medicamento que consegue atravessar a barreira placentária e o feto, ele não tem organismo pronto para poder metabolizar, tá bom? Então, tem medicamento que vai provocar má formação do feto, tem medicamento que vai provocar o aborto, tá? Então, sempre tem que tomar muito cuidado com o animal em gestação. Não é todo medicamento que pode ser dado. Espécie e raça. Tem muito medicamento, muito não, tem alguns medicamentos que eles provocam em determinadas raças um efeito que não é o que a gente espera, tá? Por exemplo, só um exemplo, as ivermectinas, tá? Medicamento com ivermectina, a gente não aconselha que seja administrado para nenhum cão daquela raça, das raças Collie, tá? O Border Collie, o Afghan Hound, tá? Esses cães desse grupinho aí chamado de Collie, tá? Por quê? Eles não conseguem metabolizar, eles apresentam intoxicação pela ivermectina. Assim como algumas raças, como o Shih Tzu, elas têm uma tolerância menor ao propofol, que é um anestésico, tá? Do que outras raças. Então, é sempre importante você ter uma noção de qual raça, de qual espécie você pode ou não dar determinado medicamento, tá? Por exemplo, o gato, não é todo medicamento que a gente dá para o cachorro que a gente pode dar para o gato, tá? Gato intoxica com uma facilidade bem grande com determinados medicamentos, como, por exemplo, shampoo que tenha... meu Deus, me fugiu o nome agora. Se eu não me engano, é alcatrão. Tá? Shampoo que tem... depois eu vou conferir a informação, mas se eu não me engano, shampoo que tem alcatrão na formulação, que normalmente é para problema de pele, se você passar no gato, o gato vai intoxicar. E no cachorro não acontece nada, tá? Então, a gente precisa estar sempre bastante atento com qual raça ou qual espécie a gente pode ou não dar determinado medicamento, tá? Outra coisa bastante importante é você precisa saber quais são os hábitos do paciente, tá? Por exemplo, para um animal que sai muito de casa, não adianta você prescrever uma medicação que você precise dar 2 vezes por dia, 2, 3 vezes por dia, sendo que o animal sai de casa, fica 2, 3 dias fora, tá? Vai ter uma falha terapêutica e, no final das contas, isso pode ser até pior, tá? Pode até piorar a situação do animal, ao invés de ajudar. Então, você tem que conseguir, por exemplo, é um animal que sai muito, você vai passar um antibiótico e às vezes fica tempo fora de casa, como gato é comum fazer. Você vai passar um medicamento que você precise dar 2 vezes por dia, de preferência no mesmo horário, não vai funcionar, tá? Então, seria melhor você conseguir, tá? Encontrar um medicamento que, por exemplo, ou você possa fazer injetável e que a administração desse remédio injetável tenha uma duração de 2, 3 dias, aí daí 2, 3 dias você repete a aplicação, é melhor do que você prescrever
um medicamento no qual o animal não vai ser encontrado ali na hora que precisa ser tomado, tá bom? Tá saindo um pouquinho da veterinária, é a mesma coisa, tá? Você vai prescrever, você sabe que o paciente é diabético, você vai prescrever, desculpa, esse está aqui na próxima, não vou dar esse exemplo, mas você sabe que o paciente, por exemplo, é alcoólatra, você vai prescrever uma medicação que você sabe que o álcool potencializa o efeito dela, você não vai fazer isso, tá? É esse tipo de cuidado que a gente precisa ter. O paciente é muito bravo, o dono não vai conseguir, por exemplo, para um gato que seja mais arisco, que seja bravo, ele tá todo dia em casa, mas o dono não vai conseguir fazer a medicação por via oral. Adianta você prescrever? Não adianta. O proprietário não vai conseguir fazer a medicação, o animal vai ficar com a medicação, tá? Vai ter falha terapêutica. Ele vai conseguir dar um dia, depois fica 2, 3 dias sem conseguir dar. É risco para o paciente, é risco para o proprietário, porque você vai tentar dar a medicação à força, né? Você pode levar mordida, você pode, tá? Então, é importante você considerar, tá? Os hábitos do paciente, as características do paciente, na verdade, tá? Se ele é bravo, se ele não é bravo, se ele sai de casa, se ele fica, tá? Coisas assim que podem influenciar no tratamento, tá? Importante também você saber se existe alguma doença pré-existente, diabetes, insuficiência renal, insuficiência hepática. Imagina, uma porção de xarope desses antitussígenos, uma porção deles são xaropes, e os xaropes, para não ficarem muito ruins, tem uma certa concentração de açúcar. Você vai dar um medicamento desse para uma pessoa que é diabética? Não pode, certo? Como também insuficiência renal, insuficiência hepática. Você sabendo que o medicamento ele é biotransformado no fígado, você vai passar um medicamento que você sabe que precisa ser transformado no fígado para um paciente que tenha cirrose, ele não vai conseguir. Primeiro que você pode sobrecarregar o fígado do paciente. O que é isso? É fazer ele trabalhar mais do que ele aguenta, tá? Assim, falando mais fácil, só para entender mais fácil. Você dá uma coisa para o fígado metabolizar que ele não tem capacidade, você sobrecarrega. Ou o fígado simplesmente não vai conseguir biotransformar esse medicamento e esse medicamento não vai conseguir fazer o efeito. Então, você está sobrecarregando o fígado do paciente sem conseguir ter o efeito que ele precisa. Então, perdeu oh, meu Deus. Certo? Perdeu a função do medicamento aí, tá bom? Outras características do medicamento, tá, que a gente precisa levar em consideração são as vias de administração. Não adianta você mandar, mais uma vez, que a gente volta ali, ó. Não adianta você mandar um proprietário fazer uma medicação num gato por via oral, sendo que o gato é uma onça de bravo e não vai aceitar. O proprietário vai perder medicamento, vai correr risco de se machucar e o animal não vai conseguir fazer o tratamento da forma que deve ser feita. Sempre
saber qual que é a toxicidade desse medicamento, exatamente para você não piorar uma situação já pré-existente, tá? Quanto tempo ele leva para ser eliminado do organismo, isso vai falar para a gente de quanto em quanto tempo a gente precisa, de quanto em quanto tempo a gente precisa da outra dose, tá? Essa outra dose, ela geralmente vai ser dada quando a gente chega no tempo de meia-vida do medicamento, tá? Quando metade da concentração já foi eliminada, é nessa hora que normalmente entra a próxima dose, tá? Por quê? Porque até ela passar por todo o processo de absorção, distribuição, biotransformação, aí até chegar ao efeito, tá? É o tempo que a gente precisa, é o tempo que vem calculado para nem ficar com uma dose mais alta, é para manter o medicamento dentro daquela janela terapêutica, nem deixar o medicamento chegar numa concentração muito baixa, que a gente vai perder o efeito por algum tempo, nem deixar chegar numa concentração que fique mais alta do que a gente deveria tomar, tá bom? Então, esse tempo de eliminação é importante para a gente poder saber de quanto em quanto tempo a gente precisa tomar o medicamento. E isso também vai ser importante da gente sempre explicar que o ideal é tomar medicamentos sempre no horário correto, tá? Isso não é frescura, é por causa disso aqui. É para a gente não deixar baixar demais a concentração, de forma que a gente fique um período sem o efeito dela, e nem, vou adiantar um pouco. Você vai acabar ficando com uma concentração mais alta por um tempo do que a concentração ótima, tá? Por isso que os horários, se é de 12 em 12 horas que você precisa tomar, é sempre melhor você manter certinho de 12 em 12 horas, de 8 em 8 horas, tá? Para não atrapalhar aqui o efeito do medicamento, tá? A gente precisa ver também que muito fármaco produz efeito colateral, tá? Então, se a gente sabe que o paciente, por exemplo, já tem uma gastrite, você vai lá e dá anti-inflamatório para ele, que você sabe que tem a capacidade de irritar a mucosa gástrica. Você vai piorar a gastrite dele, tá? Isso vai estar sempre relacionado com a seletividade do fármaco, tá joia? Bom, aí vocês lembram o que é a farmacodinâmica e a farmacocinética, tá? A farmacodinâmica, ela vai sempre estudar o que o fármaco vai fazer com o nosso organismo, quais são as reações que esse fármaco produz, como que ele vai conseguir produzir o efeito dele, onde ele vai se ligar, tá? O que o fármaco vai fazer com o nosso organismo, certo? Isso entra lá, aquela partezinha de que a chavinha que representa o fármaco, tá? E aqui a fechadura, o receptor da nossa célula, tá? Então, a farmacodinâmica, ela vai estudar o local, tá? Como que esse medicamento vai se ligar aqui, quais são as reações que ele vai produzir para a gente poder chegar no efeito, tá bom? E a farmacocinética, ela vai estudar o oposto,
é o que o nosso organismo vai fazer com o fármaco, tá? Como que ele vai ser absorvido, como vai acontecer essa distribuição, a biotransformação e como que ele vai ser eliminado do nosso organismo, tá joia? A diferença da farmacodinâmica e a farmacocinética é mais ou menos essa. Só que na prática ela é meio difícil de ser separada, tá? Porque ao mesmo tempo que o nosso organismo está fazendo alguma coisa com o fármaco também está fazendo com o nosso organismo. Elas não acontecem separadas, elas acontecem juntas. Então, muitas vezes a gente acaba ficando na dúvida se o que a gente está vendo, tá? O que a gente está estudando seria farmacodinâmica ou farmacocinética. Mas então você tem que parar e dar uma pensada. É a droga, é o fármaco que está fazendo com o organismo ou é o organismo que está fazendo com o fármaco? Tá? Bom, e também a gente tem as vias de administração. Via de administração sistêmica é aquela que vai fazer um efeito no corpo inteiro, tá? Ela pode ser enteral, que ela vai obrigatoriamente passar por alguma parte do trato gastrointestinal, tá? Que aí vão ser os medicamentos por via oral, sublingual e por via retal também, tá bom? E ela pode ser parenteral. Parenteral é que ela não vai passar por nenhuma parte do nosso sistema gastrointestinal, tá? Para fazer efeito. E essas vias vão ser a intravenosa, a subcutânea e a muscular, intramuscular, tá bom? Tem também a via de administração local ou tópica, que elas são usadas meio que como sinônimos, tá? Mas nem sempre, tá? Uma medicação tópica vai ter ação local. Uma medicação tópica, ela pode ter efeito sistêmico, mas ela é aplicada, tá? Ou nasal, ocular ou na pele. Por exemplo, aqueles emplastros, sabe? Aquele emplastro sabiá, que parece um esparadrapo, que você cola na pele, ele esquenta e esfria, tá? É um medicamento que ele faz o maior efeito local, mas ele tem um efeito sistêmico também, e é de aplicação tópica, tá? Da mesma forma, o mertiolate, tá? Em um machucado. Ele vai fazer a aplicação é tópica e o efeito dele é local. É ali, em cima daquele machucado que ele vai agir, certo? E o que vai para a corrente sanguínea, o que vai para o resto do organismo, é uma concentração muito baixa que acaba não tendo efeito sistêmico, tá bom? Bom, então, via interal, tudo que vai passar pelo trato gastrointestinal, tá? Boca, peraí, só um minutinho. Bom, só um minutinho, peraí. Bom, então vamos lá. Bom, via interal vai ser comprimido, medicação sublingual, tá?
tudo que passa pelo trato gastrointestinal. Supositório, via retal também, é via enteral, tá? É fácil de ser administrado, é mais barato, mais seguro, certo? Ele vai ter um tempo maior para ser absorvido, porque ele precisa ser processado no estômago, passar para o intestino para ser absorvido. Então, demora um pouco mais para começar a fazer efeito, certo? Precisa, como tem muita perda de medicamento, precisa que a dose seja um pouquinho mais alta do que por outras vias. Existe um maior risco de interação com o alimento e outro medicamento, que pode estar no trato digestivo, certo? E alguns efeitos colaterais muito comuns é que, várias vezes, o medicamento que a gente toma por via oral acaba irritando a mucosa gástrica ou a mucosa intestinal, tá? Isso é bem comum, a gente sabe que muito remédio a gente toma e depois fica com o estômago ruim, passa mal, tá? Por causa desses efeitos colaterais. Certo? Bom, e as vias parenterais são as aplicações subcutâneas, certo? Que normalmente vão ser aplicadas próximo a linfonodos, que vão fazer a distribuição desse medicamento por todo o organismo, tá? Sempre para fazer a medicação, vai puxar a pele, fazer essa casinha, aqui fica o buraquinho aqui no meio da pelezinha que a gente levanta e fazer a aplicação. Quais os cuidados que a gente precisa tomar? Sempre que a gente vai fazer uma aplicação subcutânea, intravenosa ou intramuscular, é importantíssimo a gente fazer a limpeza do local, para a gente evitar de levar uma quantidade muito grande de sujeira, de micróbio, tá? O micro-organismo que esteja presente na pele do animal para dentro do organismo, certo? Então, limpou muito bem, conferir, certo? Para ver se realmente está onde você precisa fazer a aplicação. Como assim? Você precisa ter certeza que você realmente entrou aqui no espaço entre a musculatura e a pele, que você não está dentro da camada de gordura que fica aqui rente à pele, tá? Isso a gente vai saber puxando o êmbolo, tá? Voltando mesmo o êmbolo da seringa. Quando ele estiver no local errado, você vai sentir uma resistência, tá? Quando ele tá no lugar, quando a agulha está no lugar certo, você não tem muita resistência para voltar o êmbolo da seringa, tá? Então, sempre tomar o cuidado de confirmar se realmente está no lugar certo e confirmar e ter certeza de que limpou muito bem o local, tá certo? Bom, pela via intramuscular, sempre tomar cuidado com os plexos nervosos, tá? O que é isso? Plexo nervoso é onde a gente tem uma maior concentração de nervo, tá? Então, sempre, parte traseira, evitar toda essa área que fica dentro do triângulo, tá? Desse triângulo, que aí a gente precisa ver certinho na prática, tá? São 3 ossos que a gente consegue sentir,
que a gente vai precisar depois ver direitinho na aula prática, tá? Bom, limpar muito bem o local de aplicação e fazer lento, tá? Porque dói. Se você coloca um volume muito grande num espaço pequeno, ele vai provocar dor. Então, nada de bater a seringa e apertar o êmbolo de uma vez. Vai doer. Intramuscular é sempre um pouquinho mais lento, tá? Principalmente se o que você estiver aplicando for oleoso. E a forma intravenosa, certo? Intravenoso, sempre a gente vai dar preferência para as veias cefálica, tá? Que é essa aqui, bem da frentinha do braço, da patinha dianteira, ou para, desculpa, para a veia safena, que é essa que a gente consegue até ver mesmo no tornozelo, aí na patinha traseira dos cães, tá? Algumas vezes a gente acaba pegando também a femoral, que fica na parte de dentro da coxa, tá? É um pouquinho mais chata de pegar essa veia, é um pouquinho mais difícil de achar, mas às vezes é a opção que a gente tem, tá? Então, medicamento normalmente é feito veia cefálica, veia safena, veia femoral, tá bom? Medicação tópica, pode ser spray, pode ser coleira, pode ser essas ampolas Puron que você passa na pele do animal, shampoo, medicação otológica, tá, de ouvido, algumas vacinas que são intranasais, colírio, tá joia? São bastante seguras, mas também demoram um pouquinho para fazer efeito, tá? Não tem efeito, normalmente não tem efeito sistêmico, com exceção de vacina, tá? Mas elas são mais seguras porque são fáceis de ser removida. Colírio não dá. Não dá para tirar, mas você consegue enfraquecer bastante fazendo lavagem do olho com solução fisiológica, por exemplo, tá bom? E aí, que a Chiara tinha perguntado antes, eu vou mostrar para vocês aqui um videozinho de como acontece, tá, a resistência aos antibióticos e o porquê que é tão importante da gente seguir corretamente os horários, a concentração, o tempo que foi prescrito, tudo isso certinho com relação aos antibióticos, tá joia? Por favor, me fala se vocês não estiverem ouvindo ou vendo, me avisa, tá? Então, vamos lá. Professora, professora, professora,
professora. Oi. Oi, Kiara. Kiara? Oi. Kiara? Tá me ouvindo? Oi, gente, pode falar. Preciso que vocês desativem. Professor, Oi, pode falar. não escutei nada do vídeo, tava mudo o vídeo pra mim. Oh, meu Deus. Tá, vou tentar passar direto da internet. E eu não escuto vocês falando. Espera aí, só um minutinho. Hum. Ainda tá. Ainda não tô escutando nada. Ainda não? Não. Hum. Bom, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou explicando o vídeo, mais ou menos, tá? O que acontece quando a gente toma medicamento, tá? Fora da dosagem correta, ou com menor tempo do que. Ou a gente fala, já tomei 3 dias, estou melhor, não precisa tomar 5, tá? O que acontece é, a gente. A gente tem no nosso organismo bactérias que são boas, tá, pra gente, que protegem o nosso organismo e que ao mesmo tempo não fazem mal pra gente, tá? E protegem o nosso organismo de que forma? Evitando que outras bactérias que vão fazer mal para o nosso organismo consigam crescer ali onde elas estão, tá? O que acontece, às vezes, quando a gente toma medicamento de forma errada, ou em quantidade errada, tá? Ou acontece que a gente acaba, quando a gente toma o antibiótico, ele não vai diferenciar se a bactéria que ele está matando é bactéria boa para a gente ou não, tá? Ou é a patogênica, ele vai matar todas as bactérias. Por isso que muitas vezes, quando a gente toma antibiótico, a gente acaba tendo diarreia, porque ele
mata a nossa flora intestinal que está ali protegendo e fazendo a função dela no nosso intestino, tá? Então, quando a gente toma um antibiótico, ele vai matando as bactérias. Ele pode matar a bactéria ou por agir na parede celular dela e arrebentar, então ela tá falando a grosso modo mesmo, o antibiótico faz com que a bactéria estoure, tá? Rompe a parede da bactéria e ela morre. Tem medicamento, tem antibiótico que não vai deixar ela produzir alguns tipos de proteína, tá? Que são necessários para ela poder se proliferar, tá? E fazer com que aumente o número de bactérias. Tem medicamento que simplesmente vai provocar uma mutação no genoma, no DNA mesmo da bactéria, e essa mutação vai fazer com que ela morra, ou com que ela não consiga se proliferar, tá? Então, tem várias formas de ação. Mas, independente disso, o que acontece? Algumas bactérias que a gente tem no organismo, não, quando a gente está doente, alguma dessas bactérias, elas conseguem escapar da ação do antibiótico, tá? Bactéria, não sei se vocês já viram algum vídeo na internet sobre isso, mas elas se multiplicam numa velocidade absurda, é muito rápido mesmo, tá? A multiplicação da bactéria. Então, quando a gente toma, e como elas vão se multiplicando muito rápido, muitas delas, às vezes, acabam tendo alguma mutação. E essa mutação, ela pode tanto ser boa para a bactéria, como pode ser ruim para a bactéria. Por exemplo, a bactéria ela pode ter uma mutação que ela não consegue mais se reproduzir. Então, para ela, é ruim, tá? Isso pode acontecer aleatoriamente mesmo, só por ela estar se replicando numa velocidade muito rápida, tá? Quando ela tem alguma mutação, por exemplo, que faz com que ela fique resistente a algum medicamento, tá? Ela continua lá, consegue se reproduzir, tá? Consegue se multiplicar. Só que imagina, quando as outras bactérias que não são resistentes estão ali, você toma um medicamento, ele começa a fazer a ação dele e matar as bactérias, tá? Se você toma da forma correta, ele vai matar todas essas bactérias e o seu organismo vai ter tempo suficiente para preparar uma defesa e eliminar essa bactéria que o antibiótico não conseguiu, tá? Por quê? Porque você está tomando antibiótico, você atrapalha a velocidade de multiplicação das bactérias, tá? Agora, se você toma 3, 4 dias, acha que já tá bom e não termina de fazer o tratamento, as outras bactérias patogênicas, tá, que não têm a mutação, elas voltam a crescer. E com isso, as que são resistentes começam a crescer junto. Então, você já vai ter duas populações distintas de bactéria com a qual o seu organismo vai precisar brigar aí
para não deixar crescer. Uma, ele vai conseguir, só que a outra vai continuar crescendo na mesma velocidade, tá? Então, o que acontece? O antibiótico, depois que tem a resistência, o antibiótico, ele consegue matar as bactérias que não são resistentes, e as bactérias que são resistentes é como se ganhassem força. Por quê? Porque você está tirando tanto as bactérias que protegem o teu organismo, quanto as bactérias que estavam fazendo mal. Mas aquele grupinho ali que teria ficado pequeno se tivesse sido tomado de forma correta o antibiótico, agora o antibiótico não faz mais efeito sobre elas e elas continuam a se multiplicar. Tá? Deu para entender? Pessoal? Deu para entender? Deu? Deu? Então tá bom. Então, assim, a resistência bacteriana ela pode aparecer ou porque quando a bactéria morre, ela deixa uma... Não precisa aprofundar nisso não, tá? Mas não precisa... Só para vocês conhecerem. A bactéria tem um material genético dentro dela que chama plasmídio, tá? Esses plasmídios, ou aí já entra numa coisa bem mais aprofundada, tá? Entra na parte de biologia celular, molecular, já é mais só para vocês saberem. Elas podem, por exemplo, quando elas morrem, elas deixam o material genético delas, tá? Deixam o DNAzinho delas ali solto no meio. E outra bactéria pode chegar ali e pegar para ela, tá? Aquele material genético da bactéria que morreu e estava solto ali no meio. Se essa bactéria que morreu era resistente ao medicamento, agora a outra bactéria que foi lá e pegou esse material genético para ela, também vai começar a ser resistente a determinado medicamento, tá? Como pode acontecer também de algumas bactérias, elas são capazes de passar esse pedacinho de material genético para outra bactéria, tá? Como se fosse, por exemplo, eu chego perto da Kiara e entrego para ela um antibiótico, tá? É mais ou menos isso que as bactérias fazem. Ao se aproximar, uma bactéria consegue passar para outra, tá? O gene da resistência. Desculpa. A determinado medicamento, tá bom? E aí é outra forma da gente ter uma resistência bacteriana. E a outra forma é você toma medicamento de forma errada, você mata parte de uma população de bactéria e ficam e fica uma grande quantidade de bactéria que é resistente àquele medicamento. Conforme você faz o tratamento errado, mesmo que você dê uma brecha, a outra população de bactéria que é resistente, ela ganha força e cresce mais, tá? Enquanto a bactéria que não é resistente, ela responde à medicação, ela morre, diminui a quantidade dela, mas com isso as suas bactérias de proteção também, tá? Então a gente deixa espaço livre para a bactéria que é resistente ao antibiótico crescer. Aí quando a gente toma de novo, fez o tratamento errado, então eu vou voltar a tomar, eu piorei, então eu vou voltar a tomar o antibiótico,
antibiótico provavelmente não vai funcionar mais, porque a população de bactéria que você selecionou tomando o antibiótico errado, ela não responde àquele tratamento. Tá joia? Por isso que é sempre importante a gente tomar o medicamento na hora certa, da forma correta, pelo período certo, mesmo que você melhore antes. Tá bom? Tudo certo? Agora, gente, eu vou pedir para vocês me falarem, tá, da tarefa. Eu vou pedir para vocês me falarem qual foi o medicamento que vocês escolheram, tá? Que como cada um escolheu um, eu quero saber, tá? O que cada um, eu quero que vocês contem para os seus colegas qual medicamento cada um escolheu, tá? E para que é indicado, como que ele é absorvido, tá joia? Quem que vai começar? Pessoal, preciso que vocês falem comigo. Vocês estão aí? Gente, quem que vai começar? Pode falar. Oi? Gente, conversa comigo. Kiara? Oi? Dá para me ouvir? Tô te ouvindo. Ah, então tá bom. Posso? Tá? Pode começar. Qual medicamento que você escolheu? Eu escolhi dipirona, só que Tá cortando, não tô te ouvindo agora. eu Ixi, tá cortando. Ainda tá cortando. acho que é sódica e tem uma outra. Tá, não tá dando para ouvir. Ah, será que a gente consegue fazer pelo chat? Vamos ver se eu consigo. Se vocês conseguem ver quando eu mando mensagem? Vocês conseguem ver, não? No Skype. Oi? Eu tinha caído. Não Eu entendi. tinha caído, voltou agora. Ah, tá. Você consegue ver a mensagem, não? Você consegue responder? Tem aonde, professora? Não, era para aparecer aqui, na aba. Pelo visto, vocês não conseguem ver. Ah, como que a gente podia fazer isso, hein? Alguém tem alguma outra ideia?
Já que a gente não consegue... Hã? Será que não é mais viável a gente mandar por áudio, pelo menos, no WhatsApp? E aí fala, uma pessoa mandou áudio uma vez, e assim vai. Pode ser. Que aí eu falo sobre o meu medicamento, a Nayara fala sobre o dela, o Diogo sobre o dele. Eu queria que fosse... Queria que a gente... Será que se a gente ativar o vídeo, todo mundo, a gente consegue falar melhor? A gente consegue fazer isso melhor? Vamos tentar? Vamos. Vamos ver se se todo mundo ativando o vídeo, a gente consegue interagir melhor aí. Foi. Só tá ruim pra todo notebook. Só um pouquinho, tentando ver com o Diogo e com a Nayara se ela... Não vejo a hora de voltar à aula presencial, gente. É mais gostoso, né? É mais fácil também de entender a matéria. Né? Mais fácil de entender, mas acho que fica até mais fácil para vocês irem interagindo e perguntando, não precisa, né? Sim. Bom, vamos lá. Kiara, você que já conseguiu aí, você quer ir começando, falar para a gente qual medicamento você escolheu? Pode ser. Então, agora pelo menos eu tô te ouvindo sem picar muito, sem cortar muito. Acho que agora vai dar. Tá melhor? Tá melhor. Tá, posso começar? Pode começar. O primeiro foi sobre o princípio ativo, hidrona sódica. Só que eu não consegui achar a resposta dos princípios. E gramagem, assim fala, né? Eu sei que é 500 miligramas. Tá. O princípio ativo da dipirona é dipirona sódica mesmo, tá? Quando a gente fala Novalgina, coisa assim, é o nome comercial. Mas o princípio ativo, quem vai fazer o efeito
dessa medicação é a dipirona sódica. Tá bom? Ok. Então, o princípio ativo seria a dipirona sódica. Dipirona sódica, isso. Tá? E para que, qual que é a indicação dela? Entendi. Uhum. É para indicar em tratamento de dores e febre, e normalmente esses sintomas são provocados por gripes e resfriados. Tá, joia. Você conseguiu achar qual é a forma de absorção dela? Deixa eu procurar aqui. Eu acho que eu consegui achar sim. Forma de absorção. É a última pergunta, né? Não. É a terceira. Peraí. Ah, tá. Achei, ó. É pelo trato gastrointestinal, é isso? Isso, gastrointestinal. Tá, joia. E é eliminado por onde? Pelo... Ai, como que fala aquela palavra? Hemodiálise. Hemodiálise, tá. Ou filtração plasmática também. Uhum, tá. Isso e daqui... hemoperfusão. Tá. Nesse caso, essa eliminação não é a eliminação natural dela, tá? Ela essa seria a eliminação, por exemplo, se a pessoa tiver passado mal, se ela tiver ingerido uma quantidade muito maior, tá? Aí você vai fazer para tirar do organismo da pessoa, tá? Na marra, vamos colocar assim. A forma de eliminação da dipirona, como ela tem absorção pelo trato gastrointestinal, provavelmente a maior parte dela vai ser eliminada nas fezes, tá? Eu não sei, eu vou procurar aqui também, vou pegar, puxar a bula da dipirona aqui, para a gente confirmar essa informação. Só um minutinho. Deixa eu só achar aqui, só um pouquinho. Espera aí. Absorção pelo trato gastrointestinal, atinge concentração em 1 a 2 horas. Ó, os metabólitos, tá? Ela é biotransformada tanto no trato gastrointestinal quanto no fígado, tá? E ela é eliminada pelos rins, tá? A principal via de eliminação da dipirona é renal. Tá joia? Qual que é o tempo de meia-vida dela? Essa parte de meia-vida
a meia-vida plasmática, não é? É, a meia-vida plasmática. Ah, sim. Então é de aproximadamente 14 minutos. Tirou, né? Tá. Só um pouquinho, tá? Tô só... Não faz muito sentido. Tá, assim, porque, ó, eu não sei qual foi a bula que você pegou, tá? De qual vai ter, às vezes, diferença de marca para marca, tá? Se você pegou, por exemplo, uma injetável, certo? Mas você falou que é 500 miligramas, então é comprimido, certo? Certo. A meia-vida dela, tá? É cerca de 7 horas. Para metade da dose que você tomou ser eliminada do organismo. A meia-vida plasmática, ela fala em quanto tempo ela sai da corrente sanguínea e entra na célula e começa a fazer o efeito, tá? São duas meia-vidas diferentes. Meia-vida plasmática é em quanto tempo ela começa a fazer, metade da concentração que você tomou começou a fazer efeito. Enquanto a meia-vida de eliminação, ela vai ser... É que a grande maioria dos medicamentos não traz essa informação na bula da meia-vida plasmática, tá? A maioria fala da meia-vida de eliminação, tá? E falam que a meia-vida de eliminação dela é 7 horas, ou seja, dentro de 7 horas, metade do que você tomou na dose já foi eliminado do seu organismo, tá certo? Certo. Então, vamos lá. Posologia dela. A cada 1 miligrama são 20 gotas. E para adultos e adolescentes de 15 anos, são de 20 a 40 gotas. Ah, tá. Ou uma de máximo 40 gotas 4 vezes ao dia. Tá, joia. E tem alguma contraindicação? Está contraindicada para pacientes com hipersensibilidade aos medicamentos que contêm dipirona, qual é o nome que eu anotei aqui? Fenazona, acho que é fenazona, fenilbutazona, alguma coisa assim. Tá. Isso. Tá, joia. Ó, tem outras contraindicações aqui. Bom, é que você tá... na verdade, você falou, a bula que você pegou é de dipirona gota, certo? Então, eu acho que deve ser de... Não sei se chega a ser de gotas. A posologia que você falou não foi de Não, acho que é de gota sim. Você falou de gotas, foi. Não foi? Então, foi de gotas. Tá, então, ó, isso daí também vai fazer diferença na velocidade de absorção, se a medicação é líquida ou se a medicação é sólida, tá? Gota, medicamento em gota, ela sempre vai agir, começar a ter um efeito um pouquinho mais rápido do que medicamento sólido,
tá? Por quê? Porque é mais fácil de processar, só por isso, tá? É mais rápido. Tá? Então, tem alguma coisa no comprimido da dipirona, a bula que eu peguei é de comprimido, tá? E o comprimido fala que não é aconselhável você dar esse comprimido para crianças com menos de 15 anos ou em crianças menores de 3 meses, pesando menos de 5 quilos, tá? Por quê? Você vai provocar uma superdosagem em bebê se você der um comprimido, e mesmo o risco também dele engasgar com o comprimido, ele não sabe engolir direito ainda, certo? Entendi. Então, assim, a dipirona gotas, ela tem alguma... Aí é o que a gente estava falando do veículo do medicamento, tá? É tudo aquilo que é colocado junto com o fármaco para você poder vender ele na farmácia. No caso do comprimido, ele é contraindicado para criança pequena. Já de pirona gotas, não. Tá? Tem alguma coisa diferente no que acompanha o fármaco, que aí já vai poder ser administrado em criança, tá? Ok. E se tiver uma superdosagem, o que a gente faz? Uma superdosagem. São as reações, né? Oi? A parte de superdosagem são as reações, né? O que pode acontecer. Na verdade, superdosagem se você tomar demais esse medicamento, tá? Não é nem o que pode acontecer. Em caso de superdosagem, tá? Por exemplo, o cachorrinho foi lá, achou o tubinho de dipirona e tomou o frasco inteiro de uma vez. O que a gente tem que fazer? Como que a gente vai como que a gente vai proceder? Não... Conseguiu achar, não? Não consegui. Um minutinho. Aqui, ó. O que fazer em caso de superdosagem? Aqui ele te fala quais são as coisas que podem acontecer, né? Então, enjoo, vômito, dor abdominal, deficiência da função renal, insuficiência aguda dos rins, sintomas do sistema nervoso, como tontura, sonolência, coma, convulsão, queda de pressão, arritmia, tá? Mas aí é em caso de dose muito elevada. Pode provocar coloração vermelha na urina, isso eu não sabia. E o tratamento, o que faz em caso de superdosagem? Ele diz aqui que não tem um antídoto específico, tá?
E se acontecer a ingestão, pode ser realizada tá, ó, lavagem, diminuir a absorção através de carvão ativado, tá? Eu não sei, acho que alguns já viram aula sobre intoxicação e a maioria acho que não, né? Carvão ativado, para quem tem cachorro em casa, para quem tem gato, cachorro, é sempre muito bom ter guardado, tá? Uma cartelinha aí de carvão ativado. Por quê? Ele funciona como se fosse uma esponjinha. Ele pega, tá? Entre aspas, ele segura o medicamento, ou o veneno, ou o que seja, ele segura no carvão e não deixa o organismo se absorver, tá? Então, da mesma forma que ele entra, ele sai, sem precisar, sem seja absorvido, tá? A quantidade que vai ser absorvida é muito menor, porque o carvão ativado vai segurar e vai levar embora da forma que entrou, tá joia? Então... Tá joia, aqui eu procurei também. Oi? Não ouvi o que você falou, travou. Bem, apareceu para mim indução. Indução. Eu tinha procurado isso, indução imersa. Como? O que seria essa parte? Aqui na hora que eu pesquisei, indução de imersa. Indução? Não entendi a segunda palavra que você falou. Indução o quê? De imersa. De êmese? Emersa. Emersa? Isso. Mas eu estava lendo errado. É isso mesmo, eu estava lendo errado. É isso que você falou agora. Emese. Isso. Emese é vômito. Isso, eu estava lendo errado. Tá? Emese é vômito. Tá. Então é induzir o vômito. Entendi. Tá? Tá, entendi. Então, se caso você tem que induzir o vômito. Isso, uma das coisas a se fazer é essa. Se você viu, tá? É que não adianta depois, por exemplo, de meia hora não digo meia hora, mas faz 10 minutos, ou você chegou, o remédio já foi, você chegou em casa, o cachorro já comeu o frasco e você não sabe quanto tempo faz, não adianta você induzir o vômito, porque provavelmente já foi absorvido, tá? Então, assim, o vômito você vai induzir dentro dos primeiros 15 minutos aí. Mais do que isso, você precisa, tá, fazer outras coisas. Fazer soro, fazer... A maior parte dessas... Carvão ativado é para quando você consegue agir, assim, muito em cima, tá? Do acontecimento. Tá joia? Mas indução de vômito é uma das coisas a ser feitas nesse caso. O que a gente não pode é deixar passar muito tempo, tá bom? Ok. Então, vamos lá para o próximo. Diogo, você quer falar? Oi? Pode falar? Qual é o medicamento que você escolheu? Cefalexina. Cefalexina? É. Tá. E qual que é o princípio ativo? Apresentado na forma de comprimido revestido para uso oral,
as seguintes embalagens: comprimido revestido em embalagem com 8 e 10 comprimidos. Tá. Isso que você leu para gente não é o princípio ativo, tá? É a forma de apresentação, é a forma farmacêutica, tá bom? Então, a cefalexina, ela é o próprio princípio ativo, tá? Não tá aparecendo. Então, a cefalexina é o princípio ativo do medicamento. Então, oi, Nayara, pode falar? Um minutinho. Nayara, tá me ouvindo? Nayara, você ativou o microfone? Nayara? Espera aí, gente. Diogo, você Oi. quer ir falando? Pode falar, tá? O princípio ativo do medicamento que você escolheu é a própria cefalexina. De quantos miligramas? Comprimido revestido de 500 miligramas e a cefalexina monoidratada 525,921 miligramas. Tá, joia. E qual que é a indicação de uso? Tratamento de sinusites, inflamação dos seios da face, infecções do trato respiratório, otite médica, inflamação do ouvido médio, infecções do trato genituritário e infecções dentárias. Tá, joia. Então, é um antibiótico, certo? Que ele vai agir em infecções em geral. Qual que é a forma de absorção? Você achou? Via oral. Tá. A forma de absorção dela, ela vai ser absorvida. Peraí, só um pouquinho. Só um minutinho, peraí. O que você falou, tá? De ser por via oral, é a forma de administração, é a via de administração, tá? Só um pouquinho, deixa eu achar aqui. Cadê? Só um pouquinho que eu tô procurando. Essa interação. Só um pouquinho.
Infecções ósseas, dentárias. Aqui, características farmacológicas. Vamos lá. Antibiótico. Administração oral. Peso. Possui. Tá. Bom, então a absorção dela também vai ser trato gastrointestinal. Ele não fala aqui exatamente em qual parte do trato gastrointestinal ela é absorvida. A única coisa que fala na bula é que após ela ser ingerida, ela já começa a ser absorvida rapidamente. Então, pode ser que ela já comece a ser absorvida desde a via oral mesmo. A partir do momento que você pôs o medicamento na boca, a gente sempre acaba sentindo aquele gostinho meio amargo, né? Pode ser que ele já comece ali a ser absorvido. Não tem especificado em qual parte do trato gastrointestinal ele faz a ação dele, tá? Por onde que ele é eliminado? Qual a principal? Oi? Secretado na urina por filtração glomerular e secreção tubular. Tá, joia. Ótimo. Você achou o tempo de meia-vida? Aproximadamente 50 minutos. Tá, joia. E qual que é a posologia? Deixa eu ver aqui. 250 miligramas a cada 6 horas para adultos. E em pacientes acima de 15 anos de idade, uma dose de 500 miligramas ou 1 grama pode ser administrada a cada 12 horas. Tá, joia. E peraí. Deixa eu só achar aqui. Você sabe me falar por que para adulto a dose é menor do que para criança? Ou do que para adolescente? É porque, para poder não, mas eu estou olhando aqui porque é a metade da miligramas para adulto de criança, só que o tempo de criança é o dobro de que para adulto. Isso. Agora, o que provavelmente acontece que para adulto ser 250 miligramas e para pacientes... tá, não. Foi outra coisa que eu vi, desculpa. Tá certo que você falou. O que eu tinha entendido é que para adultos era 250 miligramas e para adolescente a dose seria mais alta. Tem medicamento que, por causa da velocidade do metabolismo, a dose é mais alta em paciente mais novo, tá? Mas não é o caso aqui do que você tá... desse medicamento. Eu que tinha visto coisa errada. Tá certo. Pode continuar. Contraindicações. Em pacientes alérgicos a cefalosporinas
e esse medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Ele é um medicamento classificado na categoria de risco B na gravidez. Tá, joia. O que mais que ele pode provocar de efeito colateral? As reações adversas ou nas contradições? Reações adversas. Tem sido diariamente relatos de dispepsia, indigestão, dor abdominal, gastrites, sintomas de colite, inflamação no intestino grosso, pseudomebranose, assim. Enjoos e vômitos foram relatados raramente. Tá, joia. São os principais efeitos. E se em caso de superdosagem, você conseguiu achar o que fazer? Se tem alguma... Certifique-se que o paciente pode respirar bem, não provoque vômito e procure imediatamente atendimento médico. Informe ao médico sobre o medicamento usado e a quantidade ingerida da dose elevada. Em caso de intoxicação, ligue para um número que eles dão na bula lá. Tá. Mas na bula não descreve, né? Não, eu tô procurando aqui, não tô achando também. Ele não descreve o que fazer. O que eu acho bastante errado. Deveria ser obrigatório em todas as bulas. O antídoto e o que fazer em caso de... Aí ele falou só o que não fazer, né? É. Esse aqui no Gotas e a suspensão oral, na bula deles, ainda tem um pontinho aqui a se chamar a atenção, que ele fala que ele se medica na forma gotas e suspensão oral, tá? Que ele contém açúcar, então que deve ser usado com cautela em pacientes diabéticos, tá? Bom, Nayara, tá joia, viu, Diogo? Obrigada. Nayara, conseguiu ou não? Ativar o microfone? Você consegue ativar esse botãozinho aqui, ó? Apertar esse botãozinho? Você precisa ativar teu microfone, senão você não vai conseguir falar. Você precisa apertar esse botãozinho aqui, ó. Você tá vendo, não? Tá vendo esse botãozinho do microfone? Você consegue ativar ele?
Espera aí. Tá. Aparece para você essa barrinha aqui? Kiara, Diogo, como que vocês fazem para ativar o microfone pelo de vocês? Aparece essa barra aqui no centro da tela? Para mim Isso, o aparece. meu aparece. O meu Tá, também, é só clicar em cima. tá. Vocês estão pelo computador ou vocês estão pelo celular? Eu tô no celular. Eu tô pelo computador. Tá. Tá, joia. Obrigada, gente. Eu só tô tentando ajudar a Nayara a ativar, tá? O microfone dela. Bom, pessoal, como já passou o tempo, a gente vai encerrar a aula por hoje, tá? Depois a gente tenta descobrir, depois eu tento descobrir o porquê que a Nayara não está conseguindo ativar o microfone. Tá joia? Então, até a próxima aula. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau.